Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai falar sobre história e historiadores do Brasil, sobretudo no que diz respeito a, digamos, aos problemas que a historiografia brasileira enfrenta, não é? Para tanto, nós vamos nos basear no prefácio da obra de mesmo nome, de José Honório Rodrigues, do grande historiador brasileiro José Honório Rodrigues, chamado História e Historiadores do Brasil. Muito bem, o Zé Honório foi um dos poucos historiadores brasileiros que preparou, de fato, fez uma brilhante obra chamada História da Historiografia Brasileira, né? Esses volumes foram publicados no México pelo Instituto Pan-Americano de Geografia e História, né? Então, a história, ele analisa a história do Brasil do século XVI, portanto, do início, até o século XIX, né? É uma obra larga, sistemática, tem um levantamento bibliográfico verdadeiramente poderoso, crítico, né? E é uma obra de fôlego. Além desse trabalho do Zé Honório, nós praticamente não tivemos ninguém, não é? E este livro dele, que é o objeto desse programa, História e Historiadores do Brasil, ele vai tratar de algumas questões muito interessantes. Em primeiro lugar, é preciso entender que a disciplina História, como disciplina acadêmica, não é? Ela é uma disciplina recente. Ela surge no século XVIII e ela se consolida no século XIX. A palavra história, em si mesma, conforme eu disse no programa de Rádio República, essa palavra história, ela existe desde a Grécia e ela estava atrelada à filosofia. Portanto, quando surge a disciplina história, a profissão historiador, digamos assim, no século XVIII, XIX, isso já não tem nenhuma relação com a filosofia, né? Agora, o que vai acontecer? No século XIX, nós teremos, portanto, uma pleiade de formação acadêmica de historiadores, onde cria-se uma profissão que vai estudar aquilo que se convencionou chamar de história. E dentro deste enquadramento, ou do surgimento dessa profissão, nós teremos o desprezo a inúmeras fontes historiográficas. Para nós termos uma ideia, por exemplo, no caso da cultura portuguesa, luso-brasileira, existe por toda a história de Portugal quem escrevia a história, né? Porque quando a gente fala assim, eu leio os registros históricos de Roma, de Portugal, da Igreja, da Espanha, etc. Quem escrevia aquilo? Haviam os cronistas oficiais, né? Então, na coroa portuguesa havia, no caso, dois tipos de cronista. O cronista oficial, portanto, o chamado cronista régio, que estava encarregado de fazer as anotações e guardar a história. Portugal sempre teve um hábito quase que museológico, né, de arquivo, de documentos, de fontes, etc. E haviam os cronistas monacais, portanto, os cronistas monges. Ora, a historiografia do século XIX, ela vai passar a atacar duramente os cronistas monacais, né, e a dizer que, como eles não eram historiadores, portanto, que a história que eles narram não é fidedigna. Se nós pegarmos, por exemplo, os cronistas do mosteiro de Alcobaça, né, que eram cronistas da Ordem de Cister, esses cronistas narram feitos divinos, históricos, miraculosos, onde o sol para,
quando um determinado cavaleiro está em batalha, né? A própria visão de Dom Afonso Henriques, do primeiro rei de Portugal, quando ele vê Cristo. Então a historiografia do século XIX, ela vai criticar e eliminar fontes importantíssimas, né? E nós temos, especificamente no caso do Brasil, eu já falei, já fiz vários programas e posts sobre isso, programas de rádio, já dei cursos sobre isso. No caso do Brasil, a situação vai ser mais grave ainda, porque além de nós termos um desprezo na Europa, isso não é só um fenômeno de Portugal, além de nós termos um desprezo ou um descarte dos cronistas oficiais, ou da chamada história teleológica, né, nós teremos também uma interpretação histórica da história de Portugal e do Brasil, por conseguinte, até 1822, completamente adulterada. Porque a maçonaria revolucionária, que toma o Brasil de assalto a partir de 1822, essa maçonaria cria um modelo de historiografia. Portanto, o Brasil será reescrito, terá sua história reescrita a partir de 1822 sob uma perspectiva ideológica. Baseado nisto, ela é uma historiografia incorreta, não é? Ela é uma historiografia comprometida com as ignorâncias e as omissões. Por quê? Porque ela enferma de uma visão ideológica de poder. Ela não está baseada nas fontes corretas, né? Porque essas fontes foram adulteradas, elas foram reescritas. Portanto, é uma história comprometida, é uma historiografia comprometida com as ignorâncias e as omissões, né? Isso não significa que a coroa portuguesa, de modo algum, era uma coroa boazinha, não. Estou dizendo o seguinte, o que a historiografia do século XIX maçônica fez foi reescrever a história do Brasil, ipsis literis. Além disto, nós temos outros problemas. Estes outros problemas, o José Honório Rodrigues vai apresentar. Então, são esses outros problemas que são objeto desse nosso programa, porque sobre as linhas historiográficas que foram criadas depois da maçonaria, né, do processo da maçonaria, e quais são essas linhas e como é que elas se formaram, sobre isso eu já fiz vários programas. Eu não vou repetir o que eu já falei. O que o José Honório Rodrigues vai falar, né? Ele vai pontuar que há grandes indivíduos que abriram o chamado capítulo da historiografia brasileira, e ele tem razão, que é o Capistrano de Abreu, o Afonso Toné, né, o Van Hagen, está tudo correto, mas são historiadores do século XIX. Portanto, são historiadores que, quando vão ler a história, eles têm uma leitura enfermada da história, das fontes documentais. Mas mesmo esses historiadores, eles já apontavam para um tipo de tendência brasileira, do governo brasileiro, um tipo de bizonhice, né, que teria uma consequência extremamente nefasta para o estudo tradicional da história brasileira. E, por conseguinte, a forma como nós entendemos o Brasil, como nós lemos o Brasil, tem um problema estrutural. Quer dizer, ou se corrige esse problema estrutural, academicamente falando, ou nós vamos continuar patinando, não é? Ora, então ele faz uma inventariação, ele sumariza, digamos, em 4 grandes eixos os problemas da história da historiografia brasileira. Tá? Bem, a história brasileira é uma farsa, é uma história fragmentada e a coisa piora, porque dependendo do governo que assume, cada governo implanta a sua versão ideológica da história brasileira. Então, quais são, digamos, quando você vai tentar sumariar, quais são as tendências positivas? Qual é a teoria da história do Brasil que retrata com fidelidade, numa visão evidentemente impessoal,
as tendências positivas e negativas da própria historiografia e da própria história brasileira. Né? Quais são as dificuldades que toda a teoria da história do Brasil vai enfrentar? Então, além de ter um cunho marcadamente ideológico, né, nós temos aqui, segundo o José Honório, 4 grandes problemas. O primeiro problema, para sumariar num quadro mais atual, os principais culpados, isso ele falou no início do século XX, hein? E os problemas que ele aborda continuam absolutamente atuais. Esses problemas nunca foram sanados. Os principais culpados são o Estado e a universidade. Porque nem o Estado nem a universidade assistem como deveria a investigação histórica. Tá? Ora, aqueles que defendem uma livre iniciativa, o historiador tem que fazer o que ele quiser. É preciso entender o seguinte, isso é um fato, mas é preciso entender o seguinte. Aqueles que defendem uma livre iniciativa vão dizer que a história é um negócio privado. Como nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas empresas que pagam os acadêmicos para produzirem coisas. Isso tem um lado bom e tem um lado extremamente perverso, hein? Porque se por um lado, quando você não tem empresas dando fomentos historiográficos ou científicos, ou seja lá o que for, tecnológicos, né, empreendimentos privados, quando você tem a universidade sob a tutela do Estado, o Estado coloca ideologia. Mas também quando você tem empresas financiando, como é o caso dos Estados Unidos, as universidades, os pesquisadores também ficam reféns das empresas. Não é? Porque eles passam a ter que produzir conteúdo consoante o cara que paga. Não é? Então, ao mesmo tempo que a história é um negócio privado, ela também não pode ser submetida nem aos negócios privados, nem às ideologias de Estado. Quer dizer, tem que ter um caminho do meio aqui. Agora, não existe dúvida de que a investigação histórica depende, sobretudo, do seguinte: da preservação e da manutenção das fontes documentais. Aqui é que mora o problema. Quem preserva e mantém fontes documentais? Este é um encargo que está à mercê do Estado. Você pode ter, evidentemente, como a gente tem, vamos pegar o Banco Bradesco, né, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação França Brasil, né, o Instituto Moreira Salles. Pode ter, evidentemente, alguma empresa ou fundação privada que mantenha e guarde documentos históricos. Por exemplo, o José Mindlin, que foi um grande empresário, antes de morrer, ele doou todo o seu acervo histórico para a USP. Então a USP ficou na guarda disso, certo? De modo que há documento. Porque como é que você estuda história? Tem que ter documento. Tem que ter fonte documental. Nós temos fontes primárias, secundária e terciária. Tá? Então, quando você vai estudar história, você só pode fazê-lo em cima de fontes primária, secundária e terciária. Quem guarda essas fontes? Quem mantém? Quem preserva? É o Estado, via de regra. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, a Biblioteca do Congresso, o governo americano mantém aquilo ali. Toda pesquisa na Biblioteca do Congresso é gratuito. Se você quiser uma cópia, é de graça. Tudo lá é de graça. É um cenário bem diferente da realidade brasileira. Né? Então, uma vez que a gente entenda que os principais mantenedores, o principal mantenedor da preservação e da manutenção das fontes é o Estado brasileiro não está muito interessado no cultivo das próprias tradições brasileiras. O Estado brasileiro não é o próprio defensor do status quo da cultura brasileira, porque o Estado brasileiro é profundamente ideológico. Né? Então falta seriedade na própria preservação da memória histórica brasileira. Ora, é verdade que a doença, a miséria,
o analfabetismo, né, a incultura, são necessidades econômicas que, de fato, precisam de um investimento maior do Estado. Isso é um fato. Agora, nenhum Estado, nenhum país sobrevive sem instituições culturais, porque a doença é um fato episódico. O sujeito não vai ficar doente a vida inteira, né? A doença, portanto, é uma medida, de modo que dizer que o governo não pode investir em cultura porque ele precisa de investir em saúde, isso é o argumento mais idiota que alguém já pôde falar sobre a face da Terra. Quer dizer, a cultura é a única coisa permanente de um povo. É aquilo que mantém a própria ideia de identidade, vamos dizer assim, né, de um povo viva. Então, as instituições culturais do Estado, que são as bibliotecas, os museus, os arquivos, né, todos eles vivem, como diz o José Honório, em regime de dieta orçamentária. O governo nunca tem dinheiro. Há uns 2 anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu fui na Biblioteca Nacional, eu vou sempre, praticamente semanalmente. E, muito bem, cheguei lá, estava um calor tremendo na Biblioteca Nacional. O ar-condicionado central estava quebrado. Qual era o custo da manutenção, do reparo? R$200 mil. Pois, R$200 mil não é nada dentro do governo brasileiro. Mas absolutamente nada, isso é troco de gari. Quer dizer, o governo não tem, portanto, R$200 mil para manter o maior acervo documental do Brasil e gasta R$200 mil em festa fantasma, por exemplo. Né? Então, as instituições culturais do Estado vivem num regime de dieta. Isso não é de agora, não. Isso não é no governo do PT, não. Veja que essa acusação é feita no início do século XX. A situação permanece. O próprio Arquivo Nacional Brasileiro, além da Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional não é um arquivo nacional. Por quê? Porque no próprio Poder Executivo Federal há vários ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Exterior, o Ministério da Fazenda, o antigo Ministério da Guerra. Né? Todos esses ministérios mantêm arquivos de custódia ao lado dos arquivos correntes. Né? Outros ministérios têm destruído uma sequência de papéis, de arquivos inteiros, como, por exemplo, fez a Alfândega do Rio de Janeiro, como, por exemplo, mandou fazer o senhor Rui Barbosa, quando foi ministro da Justiça, ele mandou destruir toda a documentação referente à escravatura brasileira. Não é? Então, o que tem? Os outros poderes da República, o Judiciário e o Legislativo, também têm arquivos privados. Então, cada um desses mantém um acervo ou uma documentação separada. E não existe nenhum intercruzamento de dados entre esses acervos. Pior. Então, a gente tem um arquivo do Senado, um arquivo da Câmara, um arquivo dos tribunais, né? Um arquivo do Executivo. Você fala, mas isso é bom, está descentralizado. Não, não é não. É péssimo. Porque você tem, na verdade, essa política, ela é uma política que desfaz a unidade, a indivisibilidade documental, dificulta a pesquisa histórica e, entre outras coisas, quando você não tem uma base de dados comum, evidentemente, olha o tamanho do Brasil. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu quero pesquisar um acontecimento no Maranhão. Eu tenho que me deslocar até o Maranhão. Eu chego lá no Maranhão, eu vou contar com a boa vontade ou não do pesquisador. Aconteceu agora, recentemente comigo. Eu havia marcado uma pesquisa no Museu Imperial de Petrópolis. Depois eu recebi do museu um e-mail desmarcando, dizendo que quem ia atender, a pessoa que ia atender, o museu estava em recesso. Fiquei pensando o seguinte, como é que um museu entra em recesso?
Como é que a pessoa responsável pelo arquivo só tem uma pessoa? Que já é uma aberração, quer dizer, você vai fazer uma pesquisa e você precisa de agendar a pesquisa. Desde quando uma repartição pública não está aberta ao público, porque o funcionário tirou férias? São essas loucuras todas. Eu presenciei, ninguém me contou, eu presenciei, dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um sujeito que veio do Maranhão, queria pesquisar um determinado documento. A diretora do Instituto Histórico e Geográfico é uma senhora péssima, de um mau humor tremendo. Eu não vou falar o nome desta mulher maligna que fica lá dentro do Instituto Histórico e Geográfico, porque não vale a pena. Mas quem vai lá conhece essa tipa. Muito bem, essa senhora simplesmente não deixou o sujeito pesquisar. E ele falou, mas senhora, eu vim do Maranhão para ver o documento. E por que ele não podia ver o documento? Porque ela não queria que fosse visto. Só por isso. Não tinha nenhuma outra explicação. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma separação de arquivos, né? Os museus. Evidentemente que os museus, quando as empresas privadas fazem campanhas publicitárias e para ajudar o museu, isso é muito bom. Por outro lado, esta personalização da política e do acervo nacional é algo dramático, não é? Porque não existe, na verdade, nenhuma política de gestão do patrimônio cultural. Essa é a realidade brasileira, né? Então esse é o primeiro ponto. Decorre disso, então quem é o responsável pela guarda de documentação? O Estado, né? Decorre disso, um segundo ponto, que é o seguinte: há um desinteresse brutal da elite política brasileira dirigente. Uma elite inculta, uma elite burra, uma oligarquia mafiosa e absolutamente despreparada. O projeto de emburrecimento, de destruição da cultura nacional, é um projeto, né? Então nós temos um desinteresse de uma elite dirigente que só se preocupa com ela mesma, em como ela vai se locupletar no poder para não sair mais. Ela está completamente focada nos seus pequenos potãs, nos seus roubos e nas suas mancunações. Ela tem e revela o mais profundo desapreço pela história pátria. É uma elite alienada culturalmente, né, e que produz alienação cultural, porque essa gente assume o poder político e não cuida da política. Eu fiz uma denúncia há alguns anos atrás de um projeto, por exemplo, que o Magno Malta aprovou, porque o projeto é dele, é um projeto de lei, de destruição de documentos de fonte primária. O documento ia ser digitalizado, uma vez digitalizado, ele poderia ser simplesmente deletado. Então isso mostra um outro quadro, quer dizer, nós temos uma história e uma cultura que não é mantido pelo Estado, há um desinteresse da elite dirigente. Evidente, tem exceções? Claro que tem exceção. Agora, a história do Brasil é uma decepção do ponto de vista minoritário, né? Porque as soluções são envelhecidas, há uma desconformidade entre a necessidade que o país tem de preservar a sua cultura e as soluções impostas para as instituições e o governo, né? Existe uma realidade cultural desconhecida, ou que eles querem manter desconhecida. Portanto, as elites brasileiras são sim as responsáveis pelo retardamento, pela morosidade, pela derrota, pela subjugação do Brasil a interesses transnacionais e, sobretudo, pela incultura do próprio brasileiro em relação à sua própria história nacional. Um terceiro ponto: a universidade brasileira fala, o Brasil é um país ignorante porque Portugal não deixou ter universidade. Mentira. O Brasil, desde o século XVI, tem formação superior de ensino. Não havia universidade. Universidade é uma palavra que diz respeito, é um organismo
que tem as 3 áreas dentro da sua estrutura. Tem exatas, humanas e biológicas. A Universidade Brasileira, de fato, foi criada no século XX. Agora, antes disso, o Brasil tinha institutos e faculdades. Institutos e faculdades eram onde você ensinava ou exatas, ou humanas, ou biológicas, ou institutos que ensinavam só exatas e humanas. Então, o que diferencia o instituto da faculdade e da universidade é tão somente isso. Tá? Agora, o Brasil tem ensino de 3º grau desde o século XVI. Até isso, os caras mentem. Né? Ora, a universidade brasileira nasceu no século XX. Né? Portanto, não há um domínio inculto dos portugueses. O José Honório Rodrigues fala isso e ele está errado. Ele é um excelente historiador, mas, de novo, é aquele vício, é aquele cacuete da historiografia do século XIX e XX de repetir bobagens que a maçonaria, que a historiografia maçônica criou. Né? Então, o Brasil sempre teve estudo de 3º grau, na forma de institutos e de faculdades. Ora, no campo da história, o que nós temos? Então vamos para o 3º problema. No campo da história, os professores, os futuros professores de história, que vão formar as gerações seguintes, falam que há 4 impérios no mundo ainda, o assírio, o persa, o grego e o romano. Né? Focam excessivamente uma história medieval. Não ensinam praticamente nada da América pré-histórica. Muito bem, essa corrente historiográfica oficial, que foi criada no século XIX pela maçonaria, foi a maçonaria que deu o tom, né? Ela foi, de certa forma, institucionalizada por Van Hagen, foi introduzida por Joaquim Manuel de Macedo no Colégio Dom Pedro II, né? E o Van Hagen e o Capistrano de Abreu, por exemplo, e o João Ribeiro, tinham interpretações diferenciadas. Então, o modelo de ensino de história no Brasil, que foi introduzido no século XIX, esse modelo, já no século XIX, era criticado, né? Falava-se que era preciso corrigir esse modelo com o tempo. Agora, esse modelo não foi corrigido, muito pelo contrário, ele foi ampliado. E esse ensino, com o tempo, gerou acesso a interpretações reformadas, trazendo uma bibliografia extra-universitária, e isso foi virando uma bola de neve. Né? Então, portanto, há um preparo ou um despreparo dos professores brasileiros que vão repetindo certas anomalias desde o século XIX. Então, a história brasileira, ela privilegia um estudo de ciências sociais e ela ficou restrita a um medievalismo europeu sem entrar na história portuguesa. Por que é importante entrar na história portuguesa? Ora bolas, o Brasil, enquanto país, é uma nação criada por Portugal. Então, é preciso entender o que foi Portugal, até para entender o que é o Brasil, não é? Então, o Brasil é um país que não tem história correta, né? Ele focou ou desfocou para outras áreas, estuda mais história medieval europeia do que a própria história luso-brasileira, é focado em panoramas de ciência social. Isso gerou, dentro das universidades, uma alienação cultural. Tá? Ora, a Universidade Brasileira, por sua vez, não tem o menor compromisso com uma linha de preservação histórica da própria identidade nacional. Aqui, identidade nacional no sentido de que o Brasil tem uma característica, não é uma identidade nacional imposta, não. O que é o país, com seus defeitos e as suas virtudes. Evidentemente que a universidade tem que atender formação de professores, né?
esses professores têm que estar habilitados para pesquisa, porque uma das funções da universidade é produzir pesquisa. Mas, na verdade, as universidades brasileiras não formam professores para pesquisa, né? Os programas arcaicos de história do Brasil sequer formam professor atualizado de história. Então, o problema da historiografia brasileira é o seguinte: nós não temos, de fato, programas robustos que formem professores de história, né? E também nós não temos formação de pesquisador. Então há uma geração despreparada, desprovida da ideia do patrimônio cultural, que a própria história dá. É muito simples. É só conversar com um pesquisador do ramo de história brasileiro e pegar qualquer pesquisador de história em Portugal. Não estou falando nos outros países muito avançados, não. Vamos pegar em Portugal. Qualquer indivíduo que faz isso com a mínima seriedade, ele vai perceber a diferença abissal que existe entre ambos. Tá? Então, a historiografia brasileira sofre um efeito, uma ação direta do Estado. Por quê? É ao Estado que cabe o dever maior no campo da pesquisa. O Estado e as empresas. Mas como o Estado tem universidades federais e estaduais, é o Estado que cabe. É o Estado, portanto, que dá o tom, é o Estado que dá a nota, é o Estado que dirige e, ao mesmo tempo, é o Estado que gera os maiores empecilhos para o campo de pesquisa histórica. Então, o papel que foi conferido, por exemplo, no século XIX ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e aos historiadores, desde o início, depois da independência, ele é um papel marcadamente ideológico. Né? Então nós temos o seguinte: uma historiografia ideológica, não há incentivo à formação de professores, não se forma pesquisadores, né? E, por outro lado, o governo não injeta dinheiro nem na formação de professores, nem no campo de pesquisa. Ninguém precisa de ser muito inteligente para entender que isso é um colapso. Aliás, é um verdadeiro mistério, sinceramente, mistério. Não tem, eu diria um milagre, o Brasil conseguir ter algum tipo de produção. Agora, quando você vai ver, de fato, essa produção acadêmica, a qualidade dessa produção acadêmica, em termos internacionais, ela é a pior possível. O Brasil, para sair disso, ele criou revistas acadêmicas próprias. Então, esse processo que se retroalimenta aqui dentro é alienante. Alienante, porque criou um outro desfazamento. Os historiadores brasileiros inventam o que eles querem sobre a história. O Brasil é um país de invenção, de invencionismo, no sentido negativo mesmo, não é num sentido de criatividade, não. Em 2016, há 3 anos atrás, eu participei como palestrante de um congresso em Portugal sobre o Espírito Santo. E tinham vários historiadores brasileiros, era um congresso voltado ao mundo lusófono, e veio pesquisadores de toda a lusofonia e de vários países da Europa e das Américas. Muito bem. Tinha uma pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, que eu não vou falar o nome. O culto do Divino Espírito Santo é um culto eminentemente lusíada. Ele não é da Igreja Católica. O culto do divino sobre a forma de império é uma criação eminentemente exclusiva do mundo lusófono, do mundo lusíada, de Portugal. Portanto, ele não tem nada a ver com a Igreja Católica, nem tampouco com outras expressões culturais. Essa pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de História, foi dizer que o culto do Divino Espírito Santo era um culto africano. Aquilo, evidentemente, ela falou isso dentro da Gulbenkian, antecedeu a ela na mesa pesquisadores dos Açores, da Madeira e de Portugal. Evidentemente que, quando ela foi dar a palestra dela, diante do mico que ela sabia que ia pagar, ela precisou de pedir desculpas aos historiadores que antecederam,
porque aquela leitura que ela ia fazer do culto do divino era uma releitura sobre a perspectiva africana. Aqui que entra o governo ideológico brasileiro, socializante, petista, comunista, sei lá o quê. Os caras começaram a inventar uma série de teorias, porque essa é a forma que o pesquisador tem de obter verba do governo. Então ele inventa, o governo determina a linha de pesquisa, manda o CNPq, a CAPES, né, os órgãos de fomento, dizerem qual é a linha de pesquisa. A partir disso, eles blindam os pesquisadores. Então o cara precisa desenvolver pesquisa, não tem dinheiro, o governo não investe, ele tem que submeter o projeto. Uma vez que ele submeteu o projeto já vem com uma linha ideológica determinada pelo governo federal. Entendeu? Então assim, quando você fala, mas por que o Brasil só produz essas porcariadas? Porque o governo federal praticamente determina tudo que vai ser pesquisado. Tem um recorte ideológico. E ele não faz isso só na universidade, não. A Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, que deveria ser extinta. Extinta. Ela não só não é extinta, bem como o governo determina o que as escolas públicas e agora privadas vão ensinar. Quer dizer, isso é ditadura descarada, é socialismo na lata. E mesmo o governo eleito agora do Jair Bolsonaro vai continuar na mesma linha. Quer dizer, o governo tinha que parar de transformar a cultura brasileira em projeto de ideologização, seja à direita ou à esquerda, tanto faz. Ambos são nefastos. Né? Então, esse é um problema. Quer dizer, a historiografia brasileira sofre dessa mazela. Ela tem uma pobreza franciscana, o patrono, que é o Estado, é um ditador inculto, não é? E determina a pesquisa consoante a necessidade da elite dirigente. Vamos passar para o quarto problema. O Brasil não possui, além de todas essas questões, o Brasil não possui, como as grandes nações, uma instituição acadêmica e uma instituição de investigação científica. Como, por exemplo, a gente tem a Real Sociedade Histórica de Londres, que é uma instituição acadêmica, e tem o Instituto de Pesquisa Histórica em Londres, que é uma instituição de investigação. Se a gente for aqui para a Argentina, tem a Academia de História, que é uma instituição acadêmica, e tem o Instituto de Investigações Históricas, que é outra instituição investigadora. No Brasil, então, são coisas absolutamente distintas. Uma coisa é a produção acadêmica, a outra coisa é a pesquisa, tá? As instituições de investigação. O acadêmico, o professor universitário, não é necessariamente investigador ou pesquisador. E o pesquisador não é necessariamente professor universitário. São funções completamente distintas. No Brasil, nós não temos, por exemplo, esses dois tipos de instituições. Tá? Então, o que acontece? O professor universitário, sobretudo se o sujeito tiver contrato exclusivo, ele é obrigado a trabalhar como um funcionário de uma empresa. Então ele trabalha 40 e tantas horas por semana. Ora, se ele trabalha 8 horas por dia, por contrato, qual é a hora que vai sobrar ele para fazer pesquisa? Entendeu? Então, ele tem que dar aula durante 8 horas por dia. Ele vai dar... O dia tem 24 horas. Então, qual é a hora que ele vai ter para fazer investigação? Não tem hora nenhuma. Aí começam a entrar as gatunagens. Os professores passam a selecionar as aulas que eles querem dar, não é? Passam a ficar de olho nos programas, nas licitações, nas verbas que os governos vão liberando para as universidades, montam grupos de pesquisa. A partir daqueles grupos de pesquisa, eles recebem, pleiteiam dinheiro, o governo federal libera dinheiro, mas esse dinheiro é liberado de acordo com
com aquilo que o governo federal determina que queira que seja pesquisado, segundo os interesses da elite dominante. Entendeu o problema? Esse é o problema do Brasil. Portanto, o Brasil é um escárnio sob todos os aspectos. Você precisa entender isso. O professor universitário brasileiro, repito, ele inclusive faz milagre. Quer dizer, ele é professor universitário, portanto ele tem um exercício acadêmico, e dentro desse exercício acadêmico, ele ainda tenta fazer papel de investigação ou papel de ciência. Na verdade, nós não temos nenhum cientista no Brasil. Nós temos professores universitários que vão, na medida do possível, fazer algum tipo de ciência. É preciso separar as duas linhas. Então, quando essas linhas não existem, nós temos uma paralisia, porque elas são linhas completamente distintas. A instituição acadêmica tem que funcionar e ela tem que dialogar com uma instituição científica. E, além de tudo, ainda nós temos um outro problema. Como no Brasil o ensino universitário é altamente desprezado, os professores focam, por conta inclusivamente até de verba, nos grupos de pós-graduação, né? Portanto, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Porque é isso que vai pontuar. Então, quanto mais pontuação o sujeito tiver, mais verba ele tem. É um ciclo vicioso, pernóstico, corrupto e, sobretudo, de produção de incultura e de mentira sobre a realidade histórica brasileira, cultural. Não é? Como é que vai corrigir um bagulho desse? Há pesquisadores, como por exemplo o José Honório Rodrigues, faz essa crítica, e ele não é o único, né, sobre a forma como a instituição de pesquisa histórica brasileira foi montada. E o pior, ela continua a mesma, quase que 200 anos depois. Não alterou nada. Né? Quer dizer, e os governos não têm interesse sincero em alterar esse negócio. De modo que, quando você entrega, né, a cultura brasileira para um bando de políticos corruptos, onde essa gente não tem o menor preparo, e mais, político brasileiro, ele não é obrigado, ele não é punido pela contrapartida que ele apresenta do resultado da sua atuação parlamentar. A coisa no Brasil foi feita para explodir mesmo. Quer dizer, se o Brasil é feito para não funcionar, esse não funcionamento beneficia a quem? Ele está beneficiando alguém. A população, evidentemente, que não é. Por exemplo, se eu pegar, os políticos brasileiros são pagos, são regiamente pagos. É preciso entender o seguinte: o salário que esses tipos recebem, por exemplo, o salário de um deputado federal no Brasil, é salário de executivo de multinacional. Tá? Sendo que nem os executivos de multinacionais têm os benefícios extras incorporados ao salário que esses sujeitos têm mensalmente. Então significa dizer o seguinte: nós pagamos salários de executivos de multinacional altamente qualificados. Executivo de multinacional, eu conheço alguns. Eles trabalham no mínimo 14 horas por dia. Não é? Fazem cursos de aperfeiçoamento contínuo. E mais, eles não são regidos pela CLT. Você fala assim, mas o Brasil tem uma lei trabalhista. Tem, mas isso não funciona para executivo de multinacional. O cara trabalha sábado, domingo, feriado. Mesmo um diretor de uma grande empresa, ele não pode virar para o diretor acima dele. O diretor liga meia-noite para ele, ou tem meia-noite um problema, ele resolve o problema à meia-noite, ele levanta e vai resolver. Né? O político brasileiro trabalha de terça a quinta-feira. O resto da semana ele fica vadiando, gastando dinheiro público, vivendo como um nababo. E quando você vai ver a atuação parlamentar do sujeito, o que ele produziu para a sociedade? Nada. Ele rouba. Então, além de tudo,
Quer dizer, o sujeito tem um salário de nababo e ele não apresenta nenhum resultado. E ele não é cobrado. E tampouco não é punido. Portanto, existe um círculo vicioso, é estrutural o problema do Brasil. É institucional. Essa tendência, este modus operandi, foi criado em grande medida a partir de 1822. Então, ou a historiografia brasileira se põe a serviço consciente da história brasileira, ou ela se põe a serviço consciente de certos interesses ideológicos, e ela se põe a serviço dos interesses ideológicos. É pouca a produção historiográfica científica brasileira que não está submetida à ideologia. Por quê? Porque a própria estrutura do Estado brasileiro tem gente muito boa dentro das universidades, mas gente boa mesmo, gente honesta, gente séria, né? E mesmo esses camaradas honestos e sérios, eles não conseguem ter uma produção acadêmica completamente desvinculada dos métodos ideológicos do Estado. Porque a estrutura que foi montada não permite. Este é o problema. Ou desmonta a estrutura, vamos matar todo mundo. Não, não é a saída não é essa, não. Quer dizer, é preciso corrigir esses problemas que qualquer pesquisador universitário sabe. Agora, por que os políticos continuam mantendo esse esquema de alienação? Por que os políticos continuam prestando desserviço? Por que eles se recusam a julgar a responsabilidade dos seus próprios atos? Né? O povo e o Brasil é sempre visto como um fantasma, como imaturo, é sempre afastado do processo histórico. Portanto, há uma visão, a visão deformada da história brasileira, da cultura brasileira, ela é um projeto de Estado. É preciso entender isso. Ela é um projeto de Estado, ela está a serviço de interesses, de modo que o problema do Brasil cultural não foi o PT que criou, não. O PT é mais um que veio botar um tipo de ideologia. Esse problema estrutural do Brasil, e tampouco foi criado depois do regime militar. O regime militar também fez as suas mazelas ideológicas, e não foi pouca, não. Quer dizer, a estrutura que foi montada de funcionamento dos estudos de história e da pesquisa brasileira é gravíssima. Tá certo? Portanto, ao Estado que cabe assistir à investigação histórica, promover a cultura, o Estado não faz nada disso. Portanto, se o Estado não faz nada disso, ele está atendendo a algum interesse. A pergunta é, qual é o interesse que está por trás? Portanto, há um projeto que já dura 200 anos, é um plano largo e sistemático de ocultação de documentação, de adulteração de documento, de interpretação ideológica crítica dentro da história, né, de aparelhamento das instituições, de não permitir que as instituições no Brasil se criem. Isso não é só no ramo da historiografia, não. Nós não temos uma instituição acadêmica e nós não temos uma instituição de pesquisa. É preciso separar as linhas. Tá? E, além de tudo, nós temos uma elite, portanto, comprometida com interesses que visam manter a ela própria no poder. De modo que a historiografia brasileira, o processo atual histórico brasileiro de leitura da história, é importante entender e esclarecer que o cenário macabro que nós vemos dentro da cultura brasileira não é fruto do PT. É um projeto de poder
do Estado, das oligarquias que dirigem o Brasil desde 1822. Quer dizer, então, resumindo, há 4 grandes eixos que é preciso modificar. Tá? Quer dizer, primeiro eixo, o Estado é o Estado que cabe a preservação e a manutenção das fontes. Ele tem que fazer isso. A elite dirigente política tem que ser cobrada. A elite política, a elite os diretores dos museus, tudo isso tem que ser cobrado. Né? É preciso criar um campo de preparo de professores universitários de ponta. E é preciso separar instituição acadêmica de instituição de pesquisa. Pronto. É isso que o Brasil precisa. Portanto, isso é uma medida estrutural. É preciso alterar o mecanismo de funcionamento institucional brasileiro. Diante disso, a gente verifica que, quando vamos olhar as propostas dos candidatos, governadores, presidentes, prefeitos, etc., nenhum deles fala em aprimorar absolutamente nada. É um fenômeno, sinceramente, o Brasil funcionar de alguma forma. Quer dizer, o Brasil funciona à revelia do Estado brasileiro. Essa é a realidade. Ou o Brasil que funciona, ele funciona à revelia do Estado brasileiro. A coisa é tão absurda que essa é a razão pela qual o brasileiro também foi desenvolvendo jeitinhos para dar conta da loucura que são as estruturas institucionais de ensino e de pesquisa dentro do Brasil. Então, vamos parar de criticar a estrutura acadêmica. Hein? Há uma estrutura acadêmica que funciona à revelia da loucura do Estado brasileiro. Tá bem? E isso não só dentro da academia. O Brasil que produz, o Brasil que pesquisa, o Brasil do campo, o Brasil da indústria, o Brasil, como de uma forma geral, funciona à revelia dos poderes da República. Ou se muda esse quadro, ou de fato o Brasil vai perder muito feio o bonde da história. E o Brasil só não é um país subsaariano porque tem riquezas e ele vive vendendo as suas riquezas. Mas até isso, portanto, viver de commodities, no mundo inteiro, as pesquisas de ponta já estão apontando para outro sentido. Daqui a pouco tempo, abrir a terra para ficar rico vai ser considerado uma coisa absolutamente ultrapassada. Então, ou a população brasileira e os seus dirigentes tomam tenência da coisa, né, e realmente resolvem amadurecer e parar de molecagem, ou então, de fato, o Brasil descamba. Né? Mas, enfim, são esses grandes 4 eixos que impedem a pesquisa histórica ou o funcionamento a contento das instituições culturais dentro do Brasil. Tá? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Fiquem em seguida com a nossa programação. Um abraço.